Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor. Eu quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 31. Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje. O contexto da palavra: as leis acerca da propriedade. Versículo 1. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar ou vender o animal, pagará 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Versículo 2 e 4. Quem roubou deverá pagar por aquilo que roubou. Se não tiver com que pagar, então deverá ser vendido como escravo, para pagar por aquilo que roubou. Se o animal roubado seja boi, jumento, ovelha, for encontrado vivo com a pessoa que o roubou, ela pagará 2 por 1. Se um ladrão for apanhado roubando de noite uma casa e for morto, quem matar não será culpado pela morte do ladrão. Mas se isso acontecer durante o dia, ele será culpado de assassinato. O versículo 3, o versículo 2 e o versículo 4. Quem roubou deverá pagar por aquilo que roubou. Se não tiver com que pagar, então deverá ser vendido como escravo para pagar por aquilo que roubou. Se o animal roubado seja boi, jumento ou ovelha, for encontrado vivo com a pessoa que roubou, ela pagará 2 por 1. E se um ladrão for apanhado roubando de noite uma casa e for morto, quem matar não será culpado pela morte do ladrão. Mas se isso acontecer durante o dia, ele será culpado de assassinato. O versículo 4, o versículo 2 e o versículo 4. Quem roubou deverá pagar por aquilo que roubou. Se não tiver com que pagar, então deverá ser vendido como escravo, para pagar por aquilo que roubou. Se o animal roubado seja boi, jumento ou ovelha, for encontrado vivo com a pessoa que roubou, ela pagará 2 por 1. E se o ladrão for apanhado roubando de noite uma casa e for morto, quem matar não será culpado pela morte do ladrão. Mas se isso acontecer durante o dia, ele será culpado de assassinato. O versículo 5. Se alguém deixar que os seus animais pastem num campo ou numa plantação de uva, ou se o lugar para comerem as colheitas de outras pessoas, esse alguém pagará com a melhor do seu próprio campo, ou com o melhor da sua própria plantação de uva. Versículo 6.
Se alguém acender uma fogueira no seu campo e o fogo pegar nos espinheiros e se espalhar pelo campo de outro homem e destruir os feixes de trigo ou as plantações que já estiverem maduras, aquele que acendeu a fogueira pagará todos os prejuízos. Viu? Versículo 7. Se alguém receber de outra pessoa dinheiro, objeto para ser guardado, e isso for roubado da sua casa, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Versículo 8. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa será levado ao lugar de adoração. Ali deverá jurar que não roubou o que ele foi dado para guardar. Viu? Versículo 9. Se uma pessoa ficar com um boi, um jumento, uma ovelha, roupa ou qualquer coisa perdida, e aparecer algum dizendo que é o dono, o caso deverá ser levado até o lugar de adoração. Aquele que Deus eterno declarar culpado pagará o dono o dobro. Aquele que o Iau declarar culpado pagará o dono o dobro. O versículo 10. Se alguém entregar um animal para o seu vizinho tomar conta, seja jumento, boi, ovelha, ou outro animal qualquer, e o animal morrer ou ficar aleijado, ou se for roubado, sem que ninguém veja o roubo. Versículo 11. O homem que tomou conta deverá jurar em nome de Deus eterno. Ele deve jurar em nome de Yahweh, o Senhor, que não roubou o animal. Se o animal não tiver sido roubado, o dono aceitará o juramento e o outro não precisará pagar nada. Versículo 12. Porém, se de fato o animal tiver sido roubado, então o outro terá de pagar ao dono pelo animal. Viu? Versículo 13. Se o animal tiver sido morto por animais selvagens, o outro terá de trazer como prova o que sobrou. Não pagará nada pelo animal morto. Viu? Versículo 14. Se alguém pedir emprestado um animal e este ficar doente ou morrer, quando seu dono não estiver presente, quem pediu emprestado deverá pagar o preço dele. Viu? Versículo 15. Mas se isso acontecer quando o dono estiver presente, o outro não precisará pagar nada. Se o animal tiver sido alugado, só será pago o aluguel. Viu? Versículo 16. Se um homem seduzir uma virgem que não estava com um casamento contratado, ele pagará o dote da moça e casará com ela. Viu? Versículo 17.
Porém, se o pai dela não quiser que a moça case com ele, então ele pagará ao pai uma quantia em dinheiro, de acordo com o preço de uma noiva virgem. Tá bom? Versículo 18. Mate toda a mulher que fizer feitiçaria. Viu? Mate toda a mulher que fizer feitiçaria. Tá bom? Versículo 19. Quem tiver relações sexual com um animal será morto. Viu? Versículo 20. Condena à morte toda pessoa que oferecer sacrifício ao qualquer outros deuses, a não somente a mim, o Senhor. Outros deuses aqui é aqueles deuses feitos de madeira, feitos de gesso, feitos de bronze, feitos de pedra, feitos de papel, que tem ouvido e não ouve, tem olho e não enxerga, tem boca e não fala, tem mão e não apalpa, tem pé e não anda. Tá bom? O versículo 21. Não maltrate nem persiga um estrangeiro que estiver morando na terra de vocês. Lembre que vocês foram estrangeiros no Egito. Viu? Versículo 22. Não maltratem as viúvas e nem os órfãos. Tá bom? Versículo 23. Se vocês maltratarem o Senhor, atenderei quando eles pedirem socorro. O Senhor está falando que quando eles clamar a Ele, Ele vai ouvir o clamor dele, viu? Tá bom? Versículo 24. E eu ficarei irado se maltratarei vocês na guerra. As suas mulheres ficarão viúvas, os seus filhos ficarão órfãos. Tá bom? Porque órfão é aquele que não tem pai. Versículo 25. Se vocês emprestar dinheiro a algum pobre do meu povo, não faça como o agiota, que cobra juro alto. Tá vendo? O Senhor Deus Eterno está chamando ele de agiota, aquele que fica cobrando juro caro dos outros. A pessoa não pode ficar cobrando juro de ninguém, não. Versículo 26. Se você receber a capa do seu vizinho como garantia de uma dívida, deverá, antes que anoiteça, viu? Devolve ela. Se você receber a capa do seu vizinho como garantia de uma dívida, devolve ela antes que anoiteça. Viu? Versículo 27. Pois a capa é a única coisa que ele tem com que se cobrir quando dorme, para esquentar o corpo. Sem a capa, ele não tem nada com que se cobrir. Quando ele clamar a mim, pedindo ajuda, eu atenderei, pois sou bondoso. Isso aí é o Eterno que está falando isso aí. Tá vendo? Versículo 28. Não rogue praga contra o Eterno, contra o Deus, contra o Iau. Tá vendo? Não amaldiçoe nenhuma das autoridades do seu povo.
Tá vendo? Versículo 29. Traga a mim no tempo certo as ofertas de cereais, de vinho, de azeite. Entrega a mim o seu primeiro filho, tá bom? Versículo 30. Entrega a mim o primeiro filhote das suas vacas, seus bezerrinhos, tá? Das suas ovelhas. Deixa que o primeiro filhote, o primeiro bezerrinho, o primeiro filho, macho, fica com a mãe 7 dias. Porém, no 8º dia, ofereça a mim. Tá bom? Você viu aí, né? Versículo 31 para terminar. Vocês são um povo separado para mim. Por isso, não coma a carne de animais que têm sido mortos por animais selvagens. Dê essa carne aos cães, os cachorros, tá bom? Não pode comer não. Você viu aí o Eterno falando, né? Que não pode comer não. Eu vou voltar lá em cima para ter um comentário lá em cima, lá. Para passar um comentário aqui, rapidinho, porque já é muito tarde da noite, principalmente já é quase meia-noite. Aqui no versículo 1, se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar ou vender, o animal pagará 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Você viu aí como é que era aquela lei? Tá vendo? Tinha de pagar 4 por 1. Tá vendo? Era uma lei apertada. O versículo, eu vou saltar esses versículos aqui, porque esses versículos é repetido. O versículo 5, se alguém deixar que seus animais pastem num campo ou numa plantação de uva, ou se largar para comer a colheita de outra pessoa, esse alguém pagará com o melhor do seu próprio campo, ou com o melhor da sua própria plantação de uva. Essa lei está até hoje. Essa lei também serve para nós hoje. Se as nossas vacas, nosso gado, nossos animais saltar a cerca e for lá comer a roça do nosso vizinho, do nosso próximo, nós temos que pagar o dano que ela comeu, para que o vizinho, o nosso próximo, não fica no prejuízo. Tá vendo? Como é que está a lei, que é uma lei justa do Eterno. É o Eterno que está falando isso aí. Versículo 6. Se alguém acender uma fogueira no seu campo e o fogo pegar aos pinheiros e se espalhar pelo campo de outro homem e destruir os feixes de trigo ou as plantações que já estiverem maduras, aquele que acendeu a fogueira pagará todos os prejuízos, mas tem que pagar mesmo. Não pode deixar no prejuízo, não. Isso aí também está servindo para nós hoje. Se um nosso empregado colocar fogo numa moita lá qualquer, lá, e o fogo saltar e queimar a roça de plantação do nosso vizinho, do nosso próximo, nós temos que pagar todo o prejuízo que ele tomou. Porque se não tivesse o fogo lá, ele não ia tomar prejuízo. Então nós temos de fazer a soma do prejuízo que ele tomou e pagar ele com sobra. Tá bom? O versículo 7.
Se alguém receber de outra pessoa dinheiro, objeto para ser guardado, e isso for roubado da sua casa, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Mas ele tem que pagar mesmo. Tem que pagar, sim. Não pode deixar no prejuízo, não. Ele tem que pagar aquilo que ele fez. Versículo 8. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa será levado ao lugar de adoração e ali deverá jurar que não roubou o que ele foi dado para guardar. Ele tem de prestar atenção lá mesmo. Ele não pode deixar, não. Que a vez ele roubou, então ele tem de prestar atenção lá. Versículo 9. Se uma pessoa ficar com um boi, ou jumento, uma ovelha, roupa, ou qualquer coisa perdida, ou parecer alguém dizendo que é o dono, o caso deverá ser levado até o lugar de adoração. Aquele que o Deus eterno Yahweh declarará culpado, pagará o dono o troco. Viu? Não pode acontecer isso não. Nós não podemos dar prejuízo a ninguém. Tem que ser correto. O versículo 10. Se alguém entregar um animal para o seu vizinho, tomar conta, seja jumento, boi, ovelha, outro animais qualquer, e o animal morrer ou ficar aleijado, ou se for roubado, nem que ninguém veja o roubo. O versículo 11. O homem que tomou conta deverá jurar em nome do Eterno, em nome do Yahweh, o Senhor, que não roubou o animal. Se o animal não tiver sido roubado, o dono aceitará o juramento. E o outro não precisa pagar nada, tá vendo? Não precisa pagar nada. Tá vendo? Versículo 12. Porém, se de fato o animal tiver sido roubado, então o outro terá de pagar o dono pelo animal. Tá vendo? Que lei abençoada. É uma lei muito justa que o Yahweh mandou para nós. Isso aí acontece com nós até hoje. Versículo 13. Se o animal tiver sido morto por animais selvagens, o outro terá de trazer como prova o que sobrou e não pagará nada pelo animal morto. Ele tem de pegar aquela caveira do resto que o animal selvagem lá matou e levar lá para ser uma garantia que ele não roubou. Isso aí já aconteceu com um vizinho meu, isso aí. Já aconteceu isso aí. Não vou contar porque o tempo não espera. Versículo 14. Se alguém pedir emprestado um animal, o versículo 15. Mas se isso acontecer quando o dono estiver presente, o outro não precisa pagar nada. Se o animal for alugado, só será pago o aluguel. Tá vendo? Eu vou dar mais um pulo aqui. Não, o versículo 16. Se um homem se induziu uma virgem que não estava com casamento contratado, e ele pagará o dote da moça e casará com ela. Porém, se o pai dela não quiser que a moça case com ele, então ele pagará ao pai uma quantia em dinheiro, de acordo com o preço de uma noiva virgem. Tá vendo? E ele falou para matar a mulher que fizer feitiçaria. O nosso Deus eterno, nosso Yahweh, ele não gosta de feiticeiro de jeito nenhum. Ele só gosta do feiticeiro que arrepende, muda de vida e larga
aquele costume que eles têm. Só se for arrependido. Mas se continuar desse jeito, e uma pessoa não tem salvação, não. Versículo 20. Condene a morte toda pessoa que oferecer sacrifício a qualquer outros deuses, não somente a mim, o Senhor. Está vendo? Você que tem imagem de escultura na sua casa, você corre um risco de perder sua salvação, porque você está com a sua fé dividida. Nós temos de adorar somente o Eterno, somente o Yahweh, que fez todas as coisas, tá bom? O versículo 26, se você receber a capa do seu vizinho como garantia de uma dívida, devolve antes que anoitece, tá vendo? A gente não pode... Isso aí aconteceu comigo aí, isso aí, recebi uma dívida, peguei um celular para receber uma dívida, mas isso aí é outro caso. O versículo 30. Entrega-me o primeiro filhote da sua vaca e da sua ovelha. Deixa que o primeiro filhote macho fique com a mãe 7 dias. Porém, no 8º dia ofereço a mim. Tá vendo? Ali tem deixar o bezerrinho com a mãe dele ali 7 dias. Quando ele terá 8 dias, entregar para o Senhor. Mas isso aí já era o tempo da lei. Hoje eu não sei se isso aí tá vigorando, não. Não sei se isso aí não. Mas aqui está falando no tempo do povo de Israel. Ele está falando aqui que Israel são um povo separado para mim, para ele. Por isso não coma a carne de animais que têm sido morto por animais selvagens. Dessa carne os cães. Hoje, graças ao Eterno, né, não precisa nós ficar comendo o resto de animal que morreu lá no campo, não, né? Eu mesmo não tenho coragem de comer, não. Eu já sou difícil comer uma carne de lá do açougue. E quem dirá ainda quer que morreu lá no pasto ainda, né? Que o Deus eterno, o Yahweh eterno de Abraão, Isaac e Jacó, abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal. Fica todos com a paz. Se o Eterno permitir, se quiser que eu faça outro vídeo amanhã, se permitir para mim mais um dia de vida, estarei fazendo o próximo vídeo, tá bom? Fica todos com a paz, que o Eterno abençoe a todos, em nome do Auxe. Amém?